Português, primeira série, ensino médio. Frase, oração e período. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. Exemplo de ação: o menino correu para pegar o ônibus. O verbo correr. Um exemplo de estado: como estavam velhos. O verbo estavam. Um exemplo de fenômeno: nevou em São Joaquim. O verbo nevar. Verbo é a palavra indispensável na organização do período. Frase, oração e período. Frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. Oração é qualquer frase ou parte de frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Período é uma frase constituída por uma ou mais orações. Exemplos: para ser frase, deve ter sentido completo. Fogo. Para ser oração, precisa estar organizado em torno de um verbo. Não precisa necessariamente ter sentido completo. Nesse caso tem: a casa sofreu um incêndio. O verbo sofrer. Período simples é um período estruturado em torno de um verbo apenas. Período composto é estruturado em torno de dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. Exemplo: ela foi para a escola e fez a prova. A primeira oração: ela foi para a escola, o verbo ir. E fez a prova é a segunda oração, o verbo fazer. Como se conjuga um empresário? Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, lucrou, depositou, associou-se, vendeu-se, entregou-se, sacou, depositou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, saiu, chegou, beijou, negou, lamentou, justificou-se, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, despertou, insistiu, irritou-se, temeu, levantou, apanhou, rasgou, engoliu, bebeu, rasgou, engoliu, bebeu, dormiu, acordou, levantou-se, aprontou-se. Análise. Número 1. O texto retrata a rotina de alguém? E quem? Número 2. Qual é o tempo em que os verbos são conjugados? Presente, passado, futuro? Por que razão? Número 3. Por que o texto termina com reticências?
Reticências são aqueles famosos 3 pontinhos. Número 4. Transforme o texto em relatório com instruções que o empresário deverá cumprir no futuro. Lembre-se que esse relatório deverá conter apenas verbos no futuro, já que o empresário deverá cumprir ainda as atividades, certo? Questão número 5. Retire do texto um pronome, apenas um. Utilizando os verbos do texto, produza uma oração, um período simples, um período composto. Por favor, depois de realizarem as atividades no caderno, printem e enviem para o e-mail. Valeu, boa semana!